quero pedir para o André, ele vai ler um texto aqui. Nós queremos declarar algo do Senhor nessa noite também, sobre a igreja. Amém, amados. Quero trazer a passagem de Daniel, se puder colocar aqui no telão, Ioca, capítulo 9, versículo 5. Daniel, ele está vivendo ali um exílio provocado pela desobediência do povo que veio antes dele, né? Ele está preso, vivendo ali um juízo de Deus sobre ele. Daniel, ele tem uma postura exemplar diante de toda a situação onde ele estava. Ele não se contamina com as iguarias do rei, ele tem uma postura reta diante do Senhor. Porém, como um profeta, ele vai diante do Senhor e pede perdão pelos pecados que foram cometidos, se colocando ali junto com o povo, mesmo não estando lá atrás com os seus antepassados. E ele diz ao Senhor: temos pecado e cometido iniquidades, procedemos perversamente, fomos rebeldes, apartando-nos dos teus mandamentos e dos teus juízos. E não demos ouvido aos teus servos, os profetas, que em teu nome falaram aos nossos reis, nossos príncipes e nossos pais, como também a todo o povo da terra. No 9:9, no versículo 9, ao Senhor nosso Deus pertence a misericórdia e o perdão, pois nós temos rebelado contra Ele e não obedecemos a voz do Senhor nosso Deus, para andarmos nas suas leis, que nos deu por intermédio de seus servos, os profetas. Então Daniel, nessa posição de liderança, a gente pode dizer assim, diante do povo do Senhor que estava ali exilado, ele se coloca na brecha e pede perdão, né, por esses erros cometidos, por esse descaso com a palavra do Senhor, porque eles não ouviram os mandamentos do Senhor. Amém. Desejo do nosso coração que todas as coisas estejam na luz, e nós queremos aqui, em nome de todos os acontecimentos, se porventura, né, causou algum mal, alguma ferida, e talvez a partir dos sofrimentos ali, alguma raiz de amargura começou a brotar no coração dos irmãos, eu e o André estamos aqui nessa responsabilidade e autoridade, em nome de Jesus, para pedir perdão para a igreja, por aquilo que aconteceu, mesmo não estando lá presente, mas algo do Senhor, né, começou a acontecer e foi tomando corpo. Isso se chama igreja, né, quando nasceu no coração de Deus e partiu então desse princípio a existir, porque o Senhor quis. Então nós estamos pedindo perdão por qualquer dificuldade ou ato ou palavra ou posicionamento errado que irmãos como nós estavam na responsabilidade da igreja e eles cometeram. Mas para que o inimigo não tenha essa legalidade, não use dessa brecha no coração de qualquer um dos irmãos aqui, nós pedimos perdão, para que a igreja esteja sadia, em nome de Jesus. Algo importante também, talvez, creio que nem todos sabem disso, mas é bom saber, acho que é hora. Ninguém sabia, que eu achei que eu era adotado, né? Agora já estão sabendo. Mas quando o Senhor me chamou para cooperar com o João, ali na edificação da igreja como presbítero, junto com o João Manieiro, eu particularmente fui em cada um dos irmãos que tinham sido usados pelo Senhor como presbíteros aqui na comunidade. Eu fui em cada um deles, né, e perguntei pessoalmente se eu tinha alguma coisa, cometido algum erro ou alguma falha que eu precisasse pedir perdão ou então restituir, para que realmente o Senhor pudesse cuidar da igreja de uma forma livre, de uma forma sem nenhuma acusação, porque no meu coração já existia isso. Há um tempo novo do Senhor e eu preciso corresponder a isso.
E graças a Deus, né, em cada um dos irmãos, reconhecendo inclusive a participação de cada um deles na edificação da igreja, porque todos foram homens usados por Deus em algum momento, né, e diante do Senhor, né, também trago esse testemunho para os irmãos, que foi um tempo muito bom, onde a gente pôde ter essa comunhão ali, e eu pude ouvir dos irmãos que não, Daniel, não tem nada, inclusive ser abençoado por eles, para dar continuidade. A minha colocação é, eu não estou substituindo, eu estou dando continuidade nessa obra que o Senhor estabeleceu aqui, que um dia os irmãos estiveram à frente, e agora eu estava sendo chamado para estar à frente. Então eu estive com cada um dos irmãos que até então, né, estavam vivos, e tendo essa questão de pedir perdão se caso houvesse alguma situação. Queridos, eu não pude ficar sentado ali, né, depois de ver essa decisão desses meus amados irmãos aqui em pedir perdão por coisas que aconteceram no passado na história da igreja. E certamente vocês estão diante de dois homens que não são perfeitos, mas que querem muito servir ao Senhor. Mas eu preciso fazer uma pergunta para vocês. Vocês perdoam esses homens que estão pedindo perdão para vocês aqui? Amém? Levantam a mão e dizem, eles estão perdoados. Para que o diabo não tire proveito dessa situação e não fique querendo de novo pescar lá no passado e dizer, mas aquilo que... Não, nós estamos aqui liberando a vida deles para que eles exerçam o pastorado sobre a vida da igreja, na alegria, na certeza de que, mesmo que eles cometam equívocos, erros por alguma palavra dita em algum momento, e eu quero dizer para vocês que eu já estive nessa posição assim, de dizer uma coisa e chegar outra coisa no ouvido do irmão, e às vezes não era a intenção, mas nós erramos, nós nos expressamos mal, nós falhamos como homens, mas eu quero dar um testemunho de que há um desejo profundo no coração de fazer diante do Senhor, prestar conta pela vida de cada um, e por isso que é importante que nós tomemos essa decisão de liberar perdão e de não permitir que o diabo de novo fique levantando situações que já estão resolvidas. Amém? Amém. Oramos mais uma vez. Em nome de Jesus, nosso Senhor, declaramos aqui que todos os erros, todas as falhas, todas as feridas causadas contra o rebanho, durante todos esses anos da história da igreja aqui em Rio Preto, eles estão agora perdoados e colocados no esquecimento, e nós não voltamos mais para este lugar. Mas em nome de Jesus, nós prosseguimos daqui em diante para o alvo, para aquilo que Tu tens estabelecido para a Tua amada igreja. E vamos caminhar nesse compromisso, nessa certeza, Senhor, de que Tu estás conosco, nos fortalecendo, fortalecendo os relacionamentos e vivendo essa vida de unidade que Tu deseja tanto manifestar nessa cidade, para que muitos olhem e digam, vejam como se amam e sejam impactados pelo amor e pela vida em comum que nós vamos ter aqui. Nós oramos juntos e declaramos a Tua vitória sobre toda a história. E vamos viver o novo que Tu tens para nós, Senhor. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Aleluia. Glória a Deus. Glória a Deus. O Senhor é bom. Aleluia. Amém. Os irmãos estão um pouquinho preocupados com o horário, mas nós não estamos, amém, igreja? Queremos receber, amém? Espera aí. Vamos trazer uma confiança para o irmão que vai trazer uma palavra, amém? Nós estamos acordados, igreja?
Glória a Deus. Estamos livres. Que alegria, né? Diz que foi para a liberdade que Cristo nos libertou. Estamos cheios de alegria. Pode ser que aqui, Fernando, tenha alguém que ressuscite os mortos, porque se cair alguém pela janela, a gente poder ressuscitar os mortos. Amém. Passamos o dia todo juntos, foi muito bom, uma graça de Deus. E com essa manifestação toda do Senhor aqui, tão precioso. Eu quero contar uma experiência. Eu já estava mais me desligando de algumas coisas, mas esse testemunho aqui, tudo isso que ocorreu na igreja, aqui na cidade, eu não sei de muita coisa, de algumas eu sei, mas isso pouco importa. Queria contar o que aconteceu comigo e o João Nelson na igreja lá em Cruz Alta. É uma cidade do interior do Rio Grande do Sul. João Nelson e eu cuidamos de uma congregação lá em Cruz Alta durante 42 anos. Ou seja, se passaram 42 anos desde que fomos para lá para ajudar os irmãos. E ficamos 14 anos sem estar com eles. Houve uma rebelião, houve algumas coisas com a igreja lá local, e principalmente da minha parte, eu fiquei muito chateado com um dos presbíteros, tem 2 presbíteros, mas com um deles eu fiquei bastante chateado. A ideia era de política no meio da igreja, e João Nelson e eu trouxemos palavra, e eles não deram ouvido a isso, e naquela noite mesmo eu estava brabo. Eu fiquei brabo com ele. A minha vontade era de meter a mão nele. Porque ele... Vocês pensam que eu sou manso, né? Mas ele faltou com... Eu sou bem mais velho do que ele, e ele faltou juízo, porque nós tínhamos autoridade para ajudar eles lá e supervisionar a igreja. Bem, nós saímos de lá de madrugada. Eu disse para o João, vamos embora daqui que eu não aguento mais ficar aqui. E madrugada nós nos levantamos e fomos para Porto Alegre. Passaram-se 14 anos, e o ano passado, num retiro que teve lá em Porto Alegre, do grupo de jovens, eu fui almoçar lá em Viamão, na chácara, conduzido pelo Senhor, porque eu não iria, eu não tinha, assim, qualquer coisa para fazer com eles lá. Mas fui almoçar lá com eles, e achei o João Nelson lá, que já estava lá, ficamos conversando, e daqui um pouquinho eu me vi cercado por 14 jovens, 3 casais bem novos, recém-casados, e o resto era solteiros. E eu vi aqueles jovens ao redor de mim, me fecharam, a mim e o João Nelson. Eu disse, o que está acontecendo aqui? E eu não conhecia eles, porque quando nós deixamos eles há 14 anos atrás, eu acho que eles eram criança, né? Pequenos. Agora estavam com 20 qualquer coisa. Então, eu não conhecia eles. Só tinha uma menina que é filha de um outro presbítero que eu conhecia, a Paula. E eles nos cercaram e fizeram... Eu disse para eles assim, vocês querem bater uma foto comigo? Por isso que vocês estão me cercando, para ver se mudava assim, mas eu estava vendo que o quadro era diferente. Mas daí a primeira coisa que eles quiseram
foi que nós fôssemos a Cruz Alta. Tá bem, nós concordamos, João Nelson e eu, e em janeiro nós nos programamos e fomos para lá. Bem, a ideia na minha cabeça é de que nós estaríamos com esse grupo, eles eram músicos, eles que dirigem os louvores, e eu pensava que nós íamos ministrar com esses. Mas estavam eles, mas tinha mais 100 pessoas lá que vieram para aquele encontro. E eu disse para o João, João, o que houve aqui? E eu disse assim, João, faz alguma coisa. E ele disse assim, não, faz tu. E eu não sabia o que eu ia fazer, mas me lembrei que naqueles dias nós estávamos examinando a carta aos Efésios e era significativa essa carta, porque no Apocalipse o Senhor Jesus fala sobre ela, né? E eu disse para os irmãos assim, quem sabe nós começamos a louvar o Senhor, vamos fazer alguma coisa juntos e vocês começam a tocar. E começou aquele movimento de música e louvores e o que aconteceu? Atrás houve perdão, né? Isso que é o fundamental. O rapaz esse com quem eu tinha me atrapalhado com ele se levantou, confessou o pecado, fez tudo isso aqui que nós aprendemos hoje de novo, né? Ele falou de arrependimento, ele confessou o seu pecado, pediu perdão e queria restituir essa honra para nós dois que estávamos supervisionando eles. E ele veio, me beijou, eu beijei ele, e agora eu também confessei, eu já disse para eles que eu tinha arrependimento diante de Deus, Deus estava falando comigo, e fiz o mesmo que ele. Bem, tudo isso aconteceu e vai acontecer alguma coisa por aqui. Não sabia o que era. Um pouquinho atrás de mim, tinha mais gente que estavam lá, e tinha uma moça, uns 20 e poucos anos, né? 25 anos mais ou menos, aquela morena, não me lembro do nome dela, Cacilda. E ela, é isso? Acho que é. E ela tinha a pele bem morena, não era negra, mas tinha uma pele bem morena, e eu não vi que ela estava sentada atrás de mim, e nem sabia quem era, porque eu não conhecia mais ninguém ali, a não ser os mais velhos ali. E Deus falou comigo, e disse assim, eu curo. E bom, deve ter alguém doente aqui. E daí eu me virei para o lado, e ela estava ali, e eu disse para ela assim, e Deus te cura. E ela caiu no chão, e eu não sabia tudo o que estava acontecendo. Quando ela levantou, ela disse assim, eu estou curada. Mas eu não sabia nem que ela era doente, não sabia de nada das... E eu perguntei para ela, mas tu foi curada de quê? E ela disse assim, eu fui curada de lepra. Eu sou leprosa, desde pequena. Eu fiquei assim, não é porque lepra é mais ou menos, né, mas a situação dessa moça. E eu disse assim, bem, Deus vai fazer um negócio aqui. E daí começou a curar a gente e se manifestar o Senhor. Daí sábado, João Nelson pregou, e nós estávamos na congregação, e é um lugar maior que esse, um pouco maior, e tinha lá uma ideia tinha umas 600 pessoas lá, né? E como nós estávamos muito longe, afastado deles, da congregação, achamos que tinha crescido muito aquela congregação desde o tempo que nós tínhamos saído de lá.
E assim, irmãos, eu estou dando testemunho por isso. Depois que o Senhor, a gente acerta com Ele, Ele acerta com a gente. Depois que houve perdão, nos reconciliamos, a liderança toda estava junto, nos perdoamos, louvamos ao Senhor e Ele começou a se manifestar. Nesta noite, eu tenho uma grande impressão assim de que toda a congregação caiu pelo poder de Deus. João Nelson estava de um lado, assim como isso aqui, ele estava lá e eu estava aqui. E tinha filas desses irmãos e nós impunhamos as mãos e eles caíam para um lado, caíam para o outro, cheio do poder de Deus, uns batizados no Espírito, outros curados. Bem, eu quero dizer que eu nunca tinha visto isso e que estava acontecendo. Mas eu queria dar testemunho porque hoje vocês acertaram com Deus, Ele está acertando com vocês. É um tempo, é um ano de reconciliação, é um ano de avivamento. Vocês podem saber que esse lugar vai ficar pequeno, porque se Deus foi glorificado, é certo que vai acontecer, segundo Ele, alguma coisa muito preciosa aqui com vocês. Amém? Amém? Aleluia. E eu quero ver a glória do Senhor aqui. Eu venho, hein? Eu venho para ver a glória do Senhor. Deus faz assim. Ele quer continuar essa grande obra que começou, foi interrompida, assim como foi interrompido nesse testemunho que dei. Mas o Senhor é o edificador da igreja. Durante o dia de hoje, nós vimos que Ele é que edifica. Não tem outra pessoa que é tão responsável pela edificação da igreja como o nosso Senhor. Então, Ele vai edificar, Ele vai levantar, Ele vai multiplicar, Ele vai fazer a sua obra. Porque se não há mais nenhuma condenação, então estão livres para crescer. É assim que vejo, Fernando. Aleluia. Bem, nós temos visto nesses dias, Fernando tem trazido da parte do Senhor todo esse assunto de cura, principalmente cura interior. Eu queria dar testemunho que esse assunto é um assunto antigo lá em Porto Alegre. Isso começou há uns 40 anos ou mais atrás. Eu tinha um grupo que orávamos juntos e eram uns 3 casais, eu acho, e 2 solteiros. E todas as semanas nós nos encontrávamos. Principalmente o Vilmar, que é um companheiro meu de muitos anos, e eu e ele, nós jejuávamos e orávamos porque queríamos saber toda essa artimanha do diabo. Nós não sabia praticamente nada. Eu vim de uma congregação que nem tocava nos demônios, nem sabiam que era demônios, e nós queríamos saber o que fazer por as pessoas, porque estava chegando assim uma quantidade imensa que vinham de outras congregações e se reuniam com a gente lá, e muitas pessoas estavam, como nós ouvimos aqui o Fernando dando testemunho, de tanta coisa, né? Rejeição, amargura, ressentimentos, a raiz disso, a raiz daquilo. E nós víamos isso e não sabíamos o que fazer, porque todo mundo era novo, todo mundo tinha começado um movimento lá de renovação e agora estavam sendo batizados no Espírito. Moisés e Erasmo, os mais velhos, eles eram metodistas e eles não conheciam nada da obra do Espírito, não eram batizados no Espírito, mas eles começaram a se mover nesse assunto
E eles tinham um grupo de uns 10 pastores que começaram essa renovação lá E eles usaram essas acomodações da Igreja Metodista, mas lá começou um movimento, era gente batizada no Espírito e falando em línguas, e era uma coisa assim que eles não sabiam mais o que fazer. Então, surgiu assim, nesses encontros do Vilmar comigo, as esposas, surgiu uma necessidade de nós orar pelas pessoas que tinham problemas na sua alma, porque nós tínhamos entendimento que o espírito agora tinha sido curado pelo sangue de Jesus, todos tinham sido justificados, estavam sendo batizados nas águas e no Espírito Santo, e a alma agora precisava, isso tudo que ouvimos aqui, a alma precisava de ajustes, de todo o tempo que passou dominando cada um, e isso começou a crescer, e nós não podíamos fazer nada. Os irmãos não tinham discernimento na época, e foi uma luta. Mas uma vez estava orando com Moisés me discipula desde que eu tinha 10 anos, eu acho que fiquei uns 60 e poucos anos com ele. Era um discípulo rebelde, né? 63 anos com um discipulador, né? Alguma coisa não estava bom, né? E Moisés cuidava de mim, e ele estava contra esse assunto de cura da alma. Não era cura na alma no princípio, era o que o Fernando nos falou, que era a cura interior. E eu ia na casa dele, e nós falávamos, líamos as escrituras, orávamos, e ele me propôs assim, era no fim de tarde, ele disse assim, vamos orar para a gente ir embora. E nós fomos orar, e eu botei a minha mão no joelho dele, que ele estava sentado do meu lado, nós estávamos próximos, e eu botei a mão no joelho dele e nós começamos a orar, e começou a passar um filme assim da vida dele, eu vendo aquilo tudo que estava acontecendo, e eu comecei a dizer tudo que eu estava vendo, que o Espírito estava me mostrando. E ele chorava porque era a vida dele no passado e tantas dificuldades, enfim. E ele me perguntava, Rogério, quem é que te contou alguma coisa? Eu disse assim, Moisés, por favor, nós estamos nós dois aqui, que contou, o Espírito Santo aqui, ele sabe da tua vida e quer te pôr em liberdade. E eu penso que tu precisa ser curado interiormente. E como isso não era o desejo deles, ele disse assim, mas tu acha e tal, isso aí não é bem assim. Mas como ele tinha passado por um momento de libertação, eu disse mesmo que está acontecendo contigo é o que a maioria das pessoas aqui precisa. E ele começou a mudar com relação a isso, ele começou a ter um novo entendimento, e daí o Erasmo era outro contrário, eram os dois mais velhos, e o Erasmo era muito fácil de chegar perto dele. Ele era muito sério, muito fechado, assim. E ele também estava contra isso. E nós fomos orar junto com outros pastores, e eu sentei do lado dele e impus as mãos sobre ele, e veio revelação também dele. E ele não pôde negar, ele ficou impressionado com o que o Espírito Santo estava manifestando da sua vida interior. E daí houve uma concordância de que nós fizéssemos esses encontros de final de semana, e daí fizemos um pequeno material de instrução, que era isso que o Fernando mais ou menos mostrou aqui, que a gente falava dos 4 pilares de libertação, tinha mais alguns textos lá de 2 Coríntios 10, né? Como é que diz? Né? As armas da nossa milícia não são carnais, mas são poderosas em Deus para desfazer sofismas e
E a gente começou a armar pequenas coisas e daí começamos a trazer pessoas nos finais de semana para eles experimentar essa cura interior. E assim começou tudo isso que vocês viram, que o Fernando aqui expôs e que muitos de nós, então, estamos tomando algo de Deus na nossa vida para deixar de lado, para crescer no nosso espírito e nós chegar à maturidade. Esse é o propósito final de Deus nisso aí. E eu queria, então, trazer um pouquinho fora desse assunto, porque esse assunto está quase completo. Amanhã, Fernando ainda tem mais uma palavra sobre isso. Eu queria falar um pouco de algo que Deus me falou, eu ministrei lá em Cruz Alta esse assunto. Queria falar um pouco sobre 8 sinais do livro de João, do Evangelho de João, que Jesus fez. Os 8 sinais que Jesus fez no livro de João, no Evangelho de João. E nesse Evangelho de João, o último capítulo, penúltimo capítulo, diz assim, vocês podem ler comigo? Na minha tradução diz assim: na verdade, Jesus fez diante dos seus discípulos muitos outros sinais que não estão escritos nesse livro. Estes, que são esses que eu vou citar, estes, porém, foram registrados para que vocês creiam que Jesus é o Cristo, o Filho de Deus, e para que, crendo, tenham vida em seu nome. Então, João está nesse 20º capítulo do Evangelho trazendo que todos os sinais que Jesus fez, e tinha tantos outros que não foram registrados, mas a finalidade desses sinais, e isso é que nos importa essa noite, é o que diz aqui, é que vocês creiam que Jesus é o Cristo, o Filho de Deus, e para que, crendo, tenham vida em seu nome. Ou seja, esses sinais do Evangelho de João, eles são para que nós creiamos que Jesus é o Filho de Deus e que, diz o texto, que tenham vida em seu nome. Então, quando nós lemos esses sinais que Jesus operou, nós vamos ter 2 coisas importantes. O nosso espírito vai receber uma porção de que Ele é o Filho de Deus. Jesus Cristo é o Filho de Deus. E também que todos nós que cremos tenhamos vida, aqui diz vida em seu nome. Amém? Então, para fechar essa noite, esse maravilhoso final de noite aqui, nós queremos ver alguns sinais. Eu vou contar uns outros. Não vou tomar muito tempo de vocês, mas eu quero que isso se cumpra na nossa vida. Ou seja, nosso espírito precisa saber que Jesus Cristo é o Filho de Deus e que, crendo dessa forma, nós tenhamos vida em seu nome. Amém? Então, todos nós, nessa noite, vamos ser mexidos no nosso espírito, o nosso espírito vai crescer, porque essa palavra é uma palavra espiritual, é uma palavra de revelação de sinais que ele praticou. Esses sinais nós encontramos em todas as Escrituras, desde Gênesis capítulo 1, os sinais da criação, depois sinais importantes daquela aliança que apareceu, o arco-íris, e ali por diante muitos sinais aconteceram na vida de muitos homens e mulheres, mas João registra aqui que esses sinais que Jesus fez é para que nós creiamos que Ele é o Filho de Deus. Isso é que está importando. Os sinais você já conhece, nós vamos
apenas enumerar e falar alguma coisa sobre eles. Então, sinais para nós, sinais nas nossas vidas, são para que nós creiamos. E vendo esses sinais agora, nós vamos ver que alguns sinais que Jesus fez, os discípulos creram nele. Outros sinais, uma família toda creu. E então, quando Jesus opera esses sinais, muitas coisas aconteceram. E ele diz, no Evangelho de Marcos, ele diz a mesma coisa, que os sinais hão de seguir o quê? Aqueles que creem. Creem assim como João está falando? Creiam que Jesus é o Filho de Deus e que ele, crendo, nós tenhamos vida em seu nome. Então nós precisamos agora, não é sair fazendo sinais, mas os sinais que o Senhor nos permite fazer, isso é para a sua glória, para a glória do Pai, para a glória do Filho, para a glória do Espírito Santo. Famílias são transformadas, pessoas vão crer no Senhor Jesus. Então, nós precisamos estar atentos no nosso espírito que alguns sinais que acontecem entre nós têm uma grande finalidade. Às vezes nós ficamos assim, essa moça que eu contei a história lá em Cruz Alta, foi um sinal de Deus, de que Deus estava fazendo algo novo. Ou seja, a igreja estava sendo perdoada, a liderança estava sendo perdoada, e agora ele tinha tudo para manifestar o seu poder através de sinais que todo mundo está vendo. E aqui a mesma coisa. Assim eu creio. Então, queria passar esses sinais rápido para vocês, para não tomar muito tempo. Primeiro sinal que Jesus operou está no Evangelho, então, de João, capítulo 2, versículo 9. As histórias, eu não vou ler todo o conteúdo disso, mas aqui no capítulo 2, versículo 9, está dizendo que era um casamento em Caná da Galileia, e a família de Jesus, a mãe, os filhos e todos os discípulos foram a esse casamento, e lá você sabe que faltou o vinho, e o Jesus mandou que enchesse as talhas de água, não era pouco. Eu não sei se tinha uma quantidade tão grande de convidados, porque não tinha muita gente em pequenas cidades. Me parece que Jerusalém era uma cidade grande e, num tempo normal, lá viviam 10.000 pessoas. Então, em Caná não deveria ser muitas pessoas que moravam lá. Mas, de qualquer forma, Jesus manda eles encherem de água aquelas 6 talhas. Era de 100 litros de água cada uma, então era 600 litros, e Jesus, então, transformou aquela água em vinho. E isso foi um grande acontecimento, e diz assim, que Jesus, então, com esse sinal, ele deu início a todos os demais sinais que ele iria fazer, e ele manifestou a sua glória, está no versículo 11, e ele manifestou a sua glória, e os seus discípulos creram nele. Então, a importância daquele vinho não era para embebedar mais ninguém, porque o vinho era de grande qualidade agora, né? Está escrito no texto. Eu não quero brincar com nada disso aí, mas é assim, para que Jesus fez esse sinal? Para que eles crescem, os discípulos crescem nele. Não sei se nenhum deles ainda tinha crido, eles estavam começando a andar com ele, mas aqui diz que esse sinal trouxe para os seus discípulos uma nova revelação da vida, e eles creram em Jesus. E diz que ele deu início a esses sinais.
Então, sinal é assim. Tem outros tantos sinais, aquele coxo, em Atos 3:6, fala de um coxo que eles colocavam ele na porta de Formosa, de um templo lá, e ele era um aleijado, e Pedro e João, já batizados no Espírito, eles passaram por ele, ele pediu esmola, vocês conhecem a história. E ali se manifestou o poder já dos discípulos, porque eles creram naquilo que Jesus tinha dito para eles. Aquilo que ficou revelado lá, que os sinais os sinais que eles fizessem, era para isso também como ele fez. E ali diz o texto que aquele aleijado saiu correndo, louvando a Deus, e deu um movimento naquele lugar, e depois Pedro e João falaram falaram 2 das 8 verdades sobre Cristo, e muitos creram. Diz que muitos creram na obra que Cristo tinha feito. Então, ali também foi uma manifestação agora dos discípulos dele. Queria só fazer um adendo a esse primeiro sinal. O segundo sinal está no texto de João 4, versículo 53. Aqui também fala de cura do filho de um oficial do rei, também nessa cidade de Caná da Galileia. E Jesus disse para aquele homem, ele disse assim: se não virdes sinais e prodígios, de modo nenhum crereis. Então, quando Jesus diz que eles criam porque viam sinais e prodígios, Jesus então disse para ele assim: vai, teu filho vive. E isso também, no texto final, ele diz que isso trouxe glória para o Senhor. E sinais, então, são para que aconteça isso. A vida é manifestada de Jesus, e ele, então, é glorificado, o Pai é glorificado, há uma manifestação assim. Quando nós praticamos o mesmo, vai acontecer a mesma coisa. Fernando e eu temos visto, nessas últimas viagens, coisas que nunca tinha visto na minha vida, e são sinais que encheram a vida dos discípulos daqueles lugares do Espírito Santo, poder, e muita gente creu. Então, esse é o fim de todos os sinais. Toda a casa, esse que foi curado, esse filho do rei, toda a casa dele creram em Jesus. Então, não era mais só os discípulos, mas agora, por causa de uma cura de um rapaz, toda a casa desse era um rei, era um oficial do rei. Toda a casa dele, então, creram no Senhor Jesus. Quero contar uma experiência pessoal. Nós éramos 4 filhos, e o último filho, o Beto, ele entrou pelo esse processo de droga na vida dele quando tinha mais ou menos uns 14 anos de idade. Ele estava morrendo por causa dessa droga que era muito violenta naquela época. Os outros 3, eu e mais 2 irmãos, não vimos nada disso, mas ele entrou por esse assunto. E ele, meu pai, tinha condições, botava ele em hospital, em clínicas, para ver se recuperava o guri. E nada, ele cada vez estava pior e estava morrendo, e ele chegava num estado horrível. E para o meu pai e a minha mãe, que os outros já tinham casado, ficava com aquele menino naquele estado, não tinha hora de chegar, era uma coisa horrível. O meu pai me telefonou um dia e disse assim: eu vou matar o Beto. Porque a tristeza era muito grande, e tudo que esse menino não se recuperava. O que aconteceu?
nessa época estava começando esse movimento de renovação espiritual lá na cidade. E nós nos lembramos, todos nós perdidos. Eu com todo o meu problema de umbanda e tantas coisas que eu passei, eu contei esses dias para vocês. E os outros meus irmãos perdidos, meus pais perdidos, estava todo mundo perdido. E lembramos do Moisés que tinha nos feito o casamento, e ele e Erasmo foram na casa do meu pai e conversaram com meu irmão, esse, o Beto, numa tarde. Quando eles saíram, depois de orar e tomar autoridade sobre a vida dele, esse menino ficou curado na hora. Nós vimos a glória. Era um sinal de Deus para nós. Ele ficou livre na hora. Não precisou fazer recuperação, não precisou tomar remédio, não precisou nada. O menino ficou livre. E nós vimos, e daí Moisés, 2 dias depois, telefona para ver como ele estava, saber a notícia, e nós contamos para ele, e Moisés, nos convidou para ir a um encontro numa sala de aula da Igreja Metodista. E lá fui salvo. Louvado seja Deus. Lá eu já tinha 27 anos, estava casado e não era convertido. E Alzira era uma católica também não convertida. Então o quadro era terrível. Mas por esse sinal na vida do meu irmão, salvou toda a nossa casa. Assim como relata que o sinal que Jesus fez salvou a casa daquele oficial do rei. E esses sinais hão de seguir aqueles que creem. Vocês vão operar algumas coisas, alguns sinais nessa cidade, e muita gente vai crer. Por isso que a minha visão de casa cheia é porque esses sinais vão acompanhar vocês. Terceiro sinal, capítulo 5, versículo 8, fala de um homem paralítico em Jerusalém. Esse homem tinha 38 anos, ele estava na beira de um lugar de água e esperando que a ideia lá era assim, que um anjo ia mover as águas e o primeiro que entrasse naquele tanque estaria curado de qualquer tipo de enfermidade. E o Senhor chegou com alguns discípulos dele e perguntou para esse homem que estava deitado, ele perguntou, tu queres ser curado? Então tem muitas coisas que nós podemos usar daquilo que Jesus praticou, nós podemos chegar em alguém e perguntar, tu queres ser curado? E impõe as mãos e essa pessoa vai ser curada. Esses são os sinais que nos fazem crer. Nós vimos, Fernando, eu e Denise, nós vimos esses sinais lá fora e podemos dar testemunho que houve grande manifestação do amor de Jesus por todos nós lá. Então esse homem, então, ele disse, levanta-te, toma o teu leito e anda. É interessante, a palavra aqui não diz que levanta. Agora que eu estou me lembrando. Assim, agora que eu me lembrei do texto, eu botei na minha anotação uma coisa que não é verdade. Aqui está no versículo 11, está assim, o mesmo que me curou me disse, pegue o seu leito e ande. Ele não diz aqui, Jesus não disse para ele, levanta-te, pega o teu leito e ande. Porque levantar, qualquer um dos discípulos dele podia levantar aquele homem, pôr ele em pé, né? Agora curar era o Senhor Jesus que se manifestou aqui. Houve muita manifestação da glória de Deus nesse lugar aqui. E também os fariseus se levantaram.
queria também contar uma experiência que tivemos. Eu tinha um amigo, éramos companheiros de todos os dias. A loja dele, ele era um judeu convertido, o Alberto, e ele tinha uma loja, como um bom judeu tem, né? Ele tinha uma loja, e nessa loja eu diariamente estava lá, e as pessoas que iam fazer compra na loja, ele falava para elas ir lá no fundo, porque eu estava lá e lia a palavra, e aquilo estava sempre cheio de gente lá, e muita gente se converteu naquele lugar. E tinha um irmão que orava conosco, e ele disse que a esposa dele estava hospitalizada, porque ela estava por ganhar o nenê e estava hospitalizada. E convidei o Alberto, e nós dois fomos ao hospital, e era uma enfermaria onde tinha 9 mulheres que estavam acamadas lá, esperando para ganhar os filhos. E todas elas estavam correndo risco de vida. Ou era problema de açúcar, ou era problema de glicose, as outras, o nenê estava de um jeito ou de outro. Eu sei que nós chegamos lá, falamos com os médicos e queríamos orar com a esposa desse amigo nosso lá. Mas todas essas 9 mulheres estavam no estado dela. A ideia dos médicos é que ou o nenê, ou ela, ou qualquer uma delas, ia partir porque não tinha condições de salvamento. E o quadro era assim que nós chegamos, Alberto e eu. E nós chamamos os médicos e chamamos enfermeiros, e todos vieram. E nós damos ordens para que elas fossem curadas, livres para ganhar os seus filhos. Todas elas ganharam o filho, todas elas não tiveram nenhum problema, e médicos e enfermeiros viram a glória do Senhor Jesus. Queria dar testemunho para vocês da bondade de Deus naquela enfermaria tão linda. Quarto sinal está no capítulo 6, versículo 11, onde fala que Jesus, ele multiplicou pães e peixes. Vocês sabem a história. Ele antes, no versículo 35 aí, está contando que ele disse que ele era o pão da vida. E tudo que Jesus ouvia do Pai, isso ele praticava. Então ele declarou que ele era o pão da vida. E antes ele faz essa multiplicação de pães. Ou seja, toda essa obediência de Jesus para com o Pai, houve uma grande manifestação. Me parece que eram 5.000 pessoas, homens. Isso, 5.000 homens, né? 5.000 homens que se alimentaram na multiplicação de pães e peixes, fora mulheres e crianças. Não estão arrolados aqui quantos, mas era uma população. E Jesus ordenou como deveria ser feito, e ele multiplicou aquilo, e todo mundo se alimentou, e sobraram 12 cestos. E também tudo isso era para trazer glória para o Senhor. Glória para o nome do Senhor. Ou seja, quantas pessoas conheceram ao nosso Senhor naqueles dias, e todos esses sinais que ele praticou era para trazer glória, não só para o Pai, mas para a glorificação do nome dele mesmo e dos seus discípulos que o acompanhavam. Estou vendo o 6º sinal. 7º sinal fala da ressurreição de Jesus. Já estava chegando no fim, ainda tinha sinais aqui.
vou contar mais alguma coisa, porque é muito pouco tempo. Quinto sinal, capítulo 9, versículo 7, tem um outro sinal que Jesus fez. Ele fala da cura de um cego de nascença. Deu uma confusão nisso aqui. Foi por meio dos fariseus, houve muita coisa. Vocês conhecem mais ou menos, eu não queria me deter muito em muito tempo. Mas ele aqui também, ele dá uma palavra que ele era a luz, veio luz para aquele cego, ele viu. E nós somos luz também. Então, o Senhor está falando sobre isso conosco. Nós estamos aqui para receber essa graça de Deus, porque diz que eles creram e vai se manifestar a vida em todos nós. Esse acontecimento, então, Jesus curou esse cego de nascença e houve muitas dificuldades entre os fariseus, mas ele se manifestou e trouxe muita glória, e o texto, depois eu penso que vocês, lendo esse texto, vocês também vão ver a glória que se manifestou aqui. Capítulo 11 agora é o sexto, né? Passando bem rápido, só para fazer. Capítulo 11, versículo... Bem pouquinho. 11, versículo 4. Aqui está falando da ressurreição de Lázaro. Todos conhecem essa manifestação de Jesus. As irmãs de Lázaro disseram que se ele tivesse vindo antes, ele não teria morrido, mas ele falou para Marta que ele era a ressurreição e a vida, e essa palavra é para nós, para que nós creiamos que ele é o Cristo, Filho de Deus, e temos vida em seu nome. Esse é o objetivo da noite, é para que nós creiamos que Jesus é o Cristo, Filho de Deus, e que a vida dele está no seu nome. Então, a ressurreição de Lázaro foi um grande acontecimento, muitas pessoas creram, houve algumas situações no meio do sinédrio por causa disso. E também houve muita alegria, diz o texto, que houve grande glória e alegria entre todos, principalmente na casa de Maria e Marta com Lázaro. Eu queria contar aqui também um daqueles homens que começaram esse movimento de renovação. Ele chamava-se Lauro. Ele era um pastor de uma igreja anglicana, episcopal. E ele era um dos pastores que foram batizados. Naquele dia foi batizado Moisés, Erasmo, todos, porque daí chegou a revelação que aqueles que tinham sido batizados com crianças não tinha efeito nenhum. Então entrou Moisés, entrou Erasmo, todos aqueles pastores que não tinham experimentado o novo nascimento agora creram e foram batizados. E estava incluído a Alzira e eu. A Alzira estava grávida da Dani, e nós éramos, dentro da piscina, nós éramos 26 que estavam sendo batizados. E a Alzira estava de mão com o Lauro, e depois eu e os outros. E daqui um pouquinho ela me disse assim: o Lauro está boiando, eu acho que ele morreu. E naquela tarde ali, havia muito louvor, os outros irmãos que foram ver o batismo estavam lá, então era muita glória, e todo mundo aplaudia e tal. Daqui um pouco a Alzira me disse isso,
Daí o Lauro boiando, estava morto. Daí o dono, um deles, que era o mais alto dentro da piscina, assim, nossa, tirou ele para fora, botou ele na borda, morto. E daí um dos irmãos disse assim: todo mundo vai orar, pedindo para o Senhor ressuscitar o Lauro. E um dos irmãos disse em voz alta, ele tinha uma voz alta, o João Carlos, ele disse assim: Deus me falou para me soprar no Lauro. E daí ele chegou, se abaixou, o Lauro estava deitado ali. E ele soprou no rosto do Lauro, e o Lauro levantou. Ele era baixinho e levantou. Muita glória. Muita glória. Porque nunca tínhamos visto isso. Então foi um tempo de muita glória. A ressurreição, então, de Lázaro e essa ressurreição do Lauro aqui também. Deixa eu contar uma outra ressurreição que eu estava junto. A minha filha, a Dani, que está nos Estados Unidos, ela era muito bichenta. Ela gostava de tudo quanto era bicho, negociava comigo, né? Pai, eu quero um cachorro ou 2 gatos. Ela gostava de bicho, mas nunca se levava para dentro de um apartamento, nada. E um dia eu comprei um pintinho de um dia e trouxe para casa para ela brincar, e quando aquilo crescia, daí eu podia levar para a fazenda do meu sogro. Então achei que ela podia brincar com aquele bichinho. E o meu pai me chamou em casa aquela noite, e todos nós saímos, e eu esqueci de acender uma lâmpada para aquecer o pinto. Quando chegamos em casa, ela saiu correndo para ir brincar com o pinto dela. Chegou lá, o pinto estaqueado lá. Estava geladinho, né? Daí aquele choro, né? Aquela situação dentro de casa. E daí ela veio, a Dani veio para perto de mim e disse assim: pai, Deus não pode ressuscitar o pinto? Daí eu disse para ela: pode. Ele é o dono da vida, ele pode ressuscitar, sim. Eu estou pensando em pinto, nem estou pensando em... Daí ela veio, então ela trouxe o pinto, e eu botei na minha mão aquele pinto gelado, né? E eu disse para ela assim: então tu ora a Deus e pede para Deus, pergunta a Deus se o pintinho pode ser ressurreto. E ela orou, e depois eu também orei, e nós damos uma ordem, eu e ela, que esse pinto ressuscitasse. Eu falei com ele na minha mão e disse assim: agora tu vai ressuscitar em nome de Jesus. E ela disse assim: pai, o pinto piou. Bom, encurtando o assunto do pinto, o pintinho ressuscitou, foi uma alegria para toda a casa, né? As meninas ficaram muito felizes. Bom, como ela gostava muito de bicho, nós estávamos na praia. Estava junto, né? Não, acho que não. Acho que tu não... Tava? A do pinto também?
A Dene está dizendo que estava em casa quando foi ressurreto o pinto. Ela é testemunha também. Bom, chegou no verão, nós estávamos numa praia e estava debaixo do guarda-sol, a Dene estava junto, e a Dani sempre tinha um motivo de buscar um bicho. E ela saiu e daqui um pouco ela vem correndo de lá e disse assim: pai, tem um peixe morto. Disse assim: minha filha, está morto, o que nós vamos fazer? Pai, tu te lembra do pinto? E ela corria de um lado para outro, porque ela estava numa alegria, ela tinha certeza que esse pinto ia ressurgir. E ela o peixe. Cheguei com ela lá no peixe. O peixe estava coberto de mosca. Não sei que tempo ele estava morto. Mas ela fez toda a celebração, assim, né? Ela saía correndo para cá e para cá, porque o pai vai orar, aquela coisa. E começou a vir um mundaréu de gente saindo dos guarda-sol para ver o peixe morto. Daí, Senhor, tem misericórdia de nós aqui. Daí eu peguei ele por baixo com areia e tudo, e entrei um pouco na água, tirei aquela sujeira, aquelas moscas, e ele estava morto, não tinha. Daí ela disse assim: pai, ele vai ressuscitar. Eu disse assim: vamos ver. Então, vamos fazer a mesma coisa que fizemos com o pinto. Tu vai pedir para o Senhor e nós vamos ordenar a esse peixe. Era um peixinho palmo e pouco, assim, mais ou menos, 20 centímetros. E ela falou com o Senhor e depois nós dois ordenamos. Mas tinha gente de tudo quanto era jeito saindo dos guarda-sol para ver, porque ela pulava. Antes do peixe viver, ela já estava pulando, a guria. Daí ela disse assim: pai, eu estava de olho fechado, ela disse assim: pai, a barbatana dele mexeu. Louvado seja Deus. Aí o peixe viveu e a gente limpou ele um pouco, e ele foi se adaptando na água e foi viver mais um tempo. Mas o pessoal viu a glória de Deus, porque ela anunciava que Jesus ia ressuscitar esse pinto. E é para isso que o Que bom que vocês estão tudo acordados aí. Eu acho que eu é que estou dormindo aqui. Mas os sinais são assim, aquele pessoal, eles viram a glória de Deus e a gente pode testemunhar que Jesus é a ressurreição e a vida. Foi um mover de Deus por causa de uma menina que pulava lá. Amém. O sétimo sinal, então, está no capítulo 20, versículo 19 a 23, que fala da ressurreição de Jesus, agora, que talvez tenha sido o sinal mais importante, porque esse sinal ainda está fazendo a operação dele até hoje, nas nossas vidas aqui e em toda a terra. Ou seja, o nome do Senhor que morreu e ressuscitou, e tudo que Fernando nos falou durante o dia. Então, essa foi a manifestação mais forte de tudo isso, e como nós já dissemos, é para que nós creiamos que Jesus é o Cristo, o Filho de Deus, e por causa do nome dele, nós temos vida. Amém. Então, depois nós ainda podemos falar no
capítulo 21, quando Jesus já está ressurreto, a vida da ressurreição estava operando. Os discípulos tinham ido pescar e ele queriam uns peixes para botar na brasa. E eles, então, Jesus disse para eles jogarem as redes, e eles pescaram, e Jesus cozinhou uns peixes e comeu com eles. Esse é o grande acontecimento da ressurreição, depois que Jesus ressuscitou do meio dos mortos. Bem, tudo isso queria contar e contei rápido, assim, só esses assuntos da Dani lá que ficou. Mas eu queria dizer para os irmãos que isso não era só para Jesus, toda essa história dele, a glória dele, os que creram nele, casa e gente, uma multidão de pessoas foram alimentadas. Tudo que vimos aqui rapidamente, tudo isso é para todos nós aqui, viu? O Senhor não faz distinção nenhuma, Ele quer que todos nós possamos trazer glória para Ele, e diz que esses sinais hão de seguir vocês por aqui. Ele tem nos seguido lá, e podemos dar testemunho disso, e vocês também vão testemunhar o mesmo, que o Senhor, Ele é poderoso para se manifestar, trazendo sinais para que muita gente creia e encha essa casa da glória dele. Aleluia. Oramos. Obrigado, Senhor. Fizesse uma grande obra e nós lemos esse testemunho tão impactante desses sinais que fizestes no meio dos teus discípulos, no meio de multidões, reservado para alguns, e os teus discípulos depois começaram a fazer os mesmos sinais, e hoje nós estamos aqui preparados no sentido de que nós cremos na Tua Palavra e que cremos também que Jesus é o Filho de Deus e que por meio da Sua vida nós também temos vida no nome dEle. Muito obrigado por esse dia todo. Ouvimos Tua Palavra, Teu Espírito, e estamos numa expectativa aqui entre nós de que pessoas aqui vão ser curadas, curadas não só da sua alma, como o Fernando nos disse, mas vão ser curadas no seu corpo, e nós queremos te dar glória, Senhor, porque Tu vais fazer isso no meio do Teu povo aqui, e nós vamos Te aplaudir, nós vamos Te glorificar, nós vamos reconhecer a Tua autoridade sobre enfermidades, doença, morte e tantas outras coisas. Tu é o mesmo ontem, como lemos aqui, e Tu és o mesmo hoje e vais continuar sendo o mesmo para sempre. Teu nome é digno de ser exaltado, de ser glorificado, e nós estamos cheios de alegria nessa noite. E amém. Vocês estão bem acordados mesmo, né? Glória a Deus. Queridos, pedimos ao Senhor que o Senhor nos conduza em paz e segurança às nossas casas, que o Senhor acampe os seus anjos ao nosso redor. Amanhã